Pessoal, vou apresentar um pouco do projeto final da Sprint 1 de Engenharia de Dados da pós-graduação em Ciências de Dados da PUC-Rio. Então, o objetivo dessa Sprint era a gente aprender ferramentas de análise exploratória de dados, como o PySpark, né, como o ambiente Spark, em sistemas distribuídos. E a ferramenta que eu optei foi a da Databricks, na sua versão gratuita. E o conjunto de dados que eu escolhi foi o conjunto de dados da ANAC, de voos, né, contendo microdados de todos os voos que foram autorizados pela ANAC em território nacional, seja eles tendo origem e fim no território nacional, seja tendo origem estrangeira e terminando em território nacional, ou tendo origem nacional e terminando em território estrangeiro, né? Então aqui nós temos dados desde o ano 2000, separados por mês, e existem dois tipos de dados, a etapa básica e a etapa combinada. A etapa básica ela olha para dados para o voo isoladamente, então cada voo que aconteceu é tratado separadamente, né? E a etapa combinada é como se fosse a origem e o final daquele voo, sem tratar as conexões que existem no meio do caminho. Então só trata a origem e o fim, sem tratar conexões. E a etapa básica trata cada conexão como um registro separado, certo? Para esse projeto eu optei para reduzir um pouco do escopo em pegar dados dos últimos 5 anos. Então de 2020 para cá, 2020 até 2024. Como 2025 não está completo ainda, eu preferi encerrar em 2024, então até o mês 12 de 2024. Esses dados, quando nós baixamos, ele está em um arquivo zip, e dentro do arquivo zip tem o arquivo TXT, que na verdade é um CSV, em que eu posso trabalhar com eles. A ANAC disponibiliza isso abertamente na plataforma de dados abertos do governo federal, e também oferece uma descrição das variáveis, então uma descrição bem detalhada de cada variável que existe, tratando da etapa básica e da etapa combinada, que está aqui embaixo. Para esse projeto vamos utilizar somente a etapa básica, certo? Não vamos adentrar na etapa combinada. Então, para esse projeto, defini três objetivos principais, que seria identificar a quantidade de voos realizados por empresa aérea, por rota, variando por mês, semestre e ano, o total de passageiros transportados por empresa aérea por rota, variando por mês, semestre e ano, e uma tentativa de fazer uma análise mais de business intelligence, qual seria a rota que mais teve custo-benefício, né? Maior custo-benefício, baseado na relação entre passageiros pagantes e o consumo de combustível, variando por mês, semestre e ano. Então, nesse caso aqui, foi uma tentativa, né, montar uma forma qual seria o maior custo-benefício, encontrar um custo-benefício daquela rota, mas estou olhando apenas para passageiros pagantes e consumo de combustível. Claro que tem uma série de outros fatores, como carga que foi paga, litros de combustível, a duração de voo, que influencia em pagamento de funcionários, e assim por diante, manutenção da aeronave, etc. Mas, para simplificar os cálculos, o objetivo era olhar para essas duas variáveis, passageiros pagantes e o consumo de combustível daquela rota, tá certo? Então, inicialmente, aqui no Databricks, eu tenho um notebook de preparação, que eu dropo um esquema MVP, né, tá aqui no catálogo. Então eu dropo esse esquema, dropo também, melhor, eu dropo o catálogo, depois eu dropo
os esquemas, se eles existirem, eu crio o catálogo, uso o catálogo. Se os esquemas ainda existirem, eu deleto. E nós estamos trabalhando com 3 esquemas principais, que é o Staging Area, Bronze, Silver e Gold. Staging vai ser utilizado para a gente armazenar os dados transacionais, uma área ali meio de preparação. O Bronze para a gente fazer a cópia desses dados do Staging para o nosso ambiente analítico. O Silver, o tratamento dos dados. E o Gold, a elaboração das nossas tabelas, dimensões e fato. Certo? Então, na sequência, aqui nos nossos notebooks, temos o download dessas bases de dados. Então, utilizando aqui o Staging Area, criei um volume chamado ANAC. E para todos os meses, né, desses 4 anos, eu faço o download, utilizando o link disponibilizado ali pela ANAC. Né? A gente vem aqui, clicar em copiar o link. O arquivo é salvo. Então, faço download desses arquivos. Então aqui tem todos os arquivos que foram baixados. Ele vai mostrando porcentagem percentual de 1 por 1. E nós vamos salvando na Staging Area em uma pasta chamada zip. Então aqui estão todos os arquivos. Depois eu extraio todos os arquivos TXT que tem lá dentro para essa pasta TXT também do volume ANAC. Certo? Então tá aqui. Na sequência, vamos partir para a etapa de bronze, em que eu faço a junção de todos esses arquivos TXT daquela pasta TXT em um único data frame, né? Data frame para Spark. E eu identifiquei que um dos data frames do começo de 2020 veio com uma quantidade de colunas diferente, veio com uma coluna a menos. Então eu não consegui identificar o motivo dessa coluna a menos, então preferi apenas dispensar esses dados. A gente não vai ter dados do mês de abril de 2020. Então apenas dos outros meses. Então aqui eu baixo todos os meses. No final temos uma quantidade de 3.786.077 registros de voo nessa base de dados. E aqui uma prévia inicial, as 10 primeiras linhas dessa base de voo. Em seguida a gente salva essa tabela com uma Delta Table do PySpark, do Databricks. A tabela de voos aqui na bronze. Catálogo. Bronze. E está aqui a nossa tabela de voos, todas as colunas. Eu adiciono um comentário para cada uma dessas colunas. Também para a tabela. Na sequência, a etapa Silver, onde a gente vai aplicar critérios de qualidade. Né? Então, inicialmente, aqui utilizando o esquema Silver, o catálogo de dados MVP. Então, inicialmente, eu fui identificando quais seriam as entidades participantes. Eu já olhando para os nomes das entidades, percebi que tinha alguns atributos chamados ID equipamento, ID aeródromo, ID empresa. Então isso já me fez querer separar esse modelo em um modelo estrela. E eu fui identificando as entidades de dimensão e quais seriam as entidades fato e quais seriam as entidades que eu iria descartar. Quais seriam as colunas que eu iria descartar. Então, eu identifiquei 5 entidades principais, que seria a aeronave, aeroporto, a dimensão data, né? A empresa, a linha e o voo. E para as colunas que eu irei descartar, eu cataloguei, adicionei uma marcação de descarte. Para as colunas que eu descartei, eu adicionei o motivo delas serem descartadas. Então, essa descrição tipo empresa, a própria descrição da variável diz que o modelo já não está mais em uso, essa coluna. O dígito identificador, não vi muita utilidade para ele no momento. A data de referência, quer dizer que seria a data prevista para o voo sair. No meu nosso caso, não teria muito sentido armazenar essa data, porque a gente gostaria de trabalhar com datas que efetivamente o voo saiu e não a prevista. Então
essas colunas foram dispensadas também. E o DataFrame ele traz bastante informação sobre essa data, né? Então ele já converteram a data, desmembraram a data em várias outras colunas. Então, o número do ano, o nome do ano, o número do dia, o nome do dia, o número do semestre, o nome do semestre e assim por diante. Mas como isso são informações que eu consigo derivar da data original, então eu excluí essas colunas que ele mesmo me trazia e gerei minhas próprias derivações, meus próprios desmembramentos da coluna data para facilitar, porque eu não teria certeza da qualidade dessas informações, se estariam todas preenchidas, e daria mais trabalho tratar esses dados, sendo que é um dado que eu consigo tranquilamente derivar da data real. Então eu também desmembrei. Então, as colunas aqui foram descartadas. O horário de partida real, o horário de chegada real, eu optei por não trabalhar com o tempo para diminuir um pouco da complexidade da dimensão tempo. Então, estou trabalhando apenas com a data do voo. E daqui em diante são as variáveis que eu optei. Então, da empresa aérea, aqui são os dados da linha aérea e aqui são os dados do voo, que vai ser nossa tabela fato, em que eles têm bastante informação. Então, número de passageiros grátis, número de passageiros pagos, número de horas voadas, número de quilometragem do correio, carga paga e assim por diante. Então tem bastante informações. Para me ajudar na modelagem dos dados, eu utilizei um notebook chamado Modelagem, que eu utilizei mais para explorar esse data frame. Então, para identificar quais seriam as colunas que teriam algum lixo, qual seria o padrão de, de objetos, né? Quais seriam os valores. Então, eu trouxe aqui um distinct dos valores daquela coluna. O distinct, o menor valor encontrado, o maior valor encontrado, o menor tamanho de caracteres daquela coluna, o maior tamanho de caracteres daquela coluna. E aqui eu fiz toda essa análise e populei a base de essa tabela aqui, Excel, com essas informações. Então, os exemplos de valores, o tipo de caractere baseado nesses exemplos de valores, o menor tamanho encontrado, o maior tamanho encontrado, e assim por diante. E a partir disso, a partir dessas análises, estipulei os critérios de qualidade. Então, por exemplo, para as colunas que são string, eu quero converter todas as colunas que são vazias em null. String vazias em null. Aí, para algumas variáveis, eu já identifiquei alguns padrões que a própria ANAC disponibiliza, né? Em outros, fui pesquisando, então, esse código aqui, que é a sigla do equipamento ISAL, ele tem um padrão que ele deve ser de 2 a 4 caracteres. Então, valores que não possuíam essa variação, embora quando eu analisei, os valores já estavam todos, o menor tamanho encontrado foi 3 e o maior tamanho encontrado foi 4. Então aqui eu já sabia que não teria nenhum nessa regra, mas mesmo assim eu apliquei esse critério de qualidade só por garantia. Assim por diante, né? Geralmente Varchas eu apliquei essa regra da converter strings vazias em null. Essas linhas nulas geralmente são os IDs dos aeroportos, então quando ele não tinha nenhum das colunas que ele identificava como ID, seja ele ID da empresa, ID da linha, ID do aeroporto, ID enfim, informação de data, que é muito importante. Então eu também excluí essas linhas nulas. E também as variáveis que a gente tem mais, que, pelo menos para esse projeto a gente vai trabalhar, que é a variável de quilômetro, cadê? Quantidade de a distância percorrida, porque se ele percorrer 0 km eu não consigo fazer o custo-benefício dele. O litro de combustível, também se ele não gastou nenhum combustível, eu também não consigo fazer o custo-benefício dele. E o número de passageiros pagos, se ele for zerado também, eu não tenho como eu fazer
o custo-benefício, né? Então, para essas variáveis numéricas, geralmente eu coloquei a regra de não pode ser menor que zero. E para essas variáveis específicas de litro de combustível, passageiros pagos e quilômetro percorrido, ele não podia ser menor ou igual a zero. Né? Então, também quilometragem e litros de combustível. Então, apliquei essas regras. E foi isso que eu fiz nesse notebook Silver. Eu fui aplicando todas essas regras. Então, inicialmente, eu selecionei as colunas que eu gostaria de trabalhar para esse data frame. Depois eu fui aplicando os filtros de correção de valores, né? Então, excluindo linhas nulas, eu apliquei aqui essa informação, convertendo strings vazias em nulo, removendo valores menores que zero, e que, assim, em geral, o data frame estava bem limpo, mas pode perceber que às vezes tinham alguns registros que não fazia muito sentido, né? Assim, então, a carga paga aqui, por exemplo, estava com valores menores que zero, e aí eu excluí esses valores. Então, no geral, o DataFrame era até bem limpo. Pode perceber que não foi sempre que eu apliquei limpeza, né? Que foi excluído registros, mas em alguns pontos eu precisei aplicar. Por exemplo, aqui o tipo da linha dizia na DataFrame de que precisava ser um desses valores aqui. N, C, I, G ou X, e o X é o não identificado daquela linha. Então, quando eu encontrava um valor que não estava dentro desses valores, eu aplicava o X, que é o não identificado, e seguia. Então foi assim que eu fui aplicando os vários filtros aqui. Aqui, por exemplo, né, questão da quantidade de caracteres por que deveria ser. Então, na sigla da UF tinha 35 registros que a sigla da UF era de mais de 2 caracteres. Então eu converti isso em nulo, né? Excluí converti o valor errado em um valor nono, aqui nesse caso. E assim por diante. Então eu encontrei alguns registros aqui, inválido, né, para o UF de destino, da sigla da empresa também, e assim por diante. Sigla do equipamento devia ser de 2 a 4, né? E aqui aquelas colunas que não podiam ser menores que zero, nem zero, né? Litro do combustível, passageiros pagos e quilômetros percorrido. Ok? E aí no final eu apliquei a tipagem nas colunas, integer, string, etc. Que está o esquema dela. Salvei ela como voos tipados aqui no catálogo de Silver. Está aqui os voos tipados. E adicionei o comentário para finalizar. Então, no bronze, nós tínhamos um total de enfim, mas nós tínhamos aquele total de 3 milhões e 700 e no final ficamos com 3 milhões e 200, mais ou menos. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então, por fim, aqui no Notebook Gold, fizemos a junção, a conversão, né, desse modelo. Então, no final, o modelo final do projeto foi esse diagrama aqui, onde nós temos a tabela fato-voo. Eu poderia ter excluído mais mais colunas que eu não usaria, né? Não usei de fato, mas eu quis deixar porque eram informações do voo e num projeto futuro eu poderia pensar em utilizar. Elas não estavam atrapalhando nem ajudando, então eu deixei elas lá, né? E a gente separou nessas, né, 5 dimensões.
dimensão linha da empresa, do aeroporto, da aeronave e a data. E a data aqui, a partir da data de voo, eu posso gerar todas essas outras informações, ok? Então, para criar essas dimensões, eu optei por utilizar uma função de moda em que ele iria calcular a, o valor que mais se repete naquela coluna e assumir que aquele valor é o certo, né? Então, quando eu fosse agrupar a informação por exemplo, de um aeroporto, então eu pego o ID do aeroporto e o local onde ele fica. Então, se eu tive 10 linhas que se referiram que aquele aeroporto ficava em São Paulo e uma linha que aquele aeroporto ficava em Maceió, então eu considero que aquele aeroporto fica em São Paulo. Então foi só um método que eu achei, né, para garantir que as informações sejam mais fidedignas e definir um critério de qual valor ficaria caso ocorresse de ter esses erros de um mesmo ID referenciar informações diferentes, ok? Então eu aplico essa função moda em cada coluna que eu escolhi para cada dimensão, né? Então aqui eu monto a dimensão da aeronave, aqui eu monto a dimensão do aeroporto, em que eu juntei colunas que ele tinha de aeroporto destino e aeroporto de origem em um data frame só e apliquei o filtro da moda, o agrupamento, a dimensão da empresa, a área que operou aquele voo, a linha, a data onde eu calculei também as informações, né, dia, mês, ano, semestre e, e trimestre. Por fim, a construção da tabela fato e eu renomeei as colunas ID que ele tinha para referenciar como chave estrangeira das outras tabelas. Eu não optei por criar uma chave primária específica para aquela tabela, mas poderia ter criado também, eu só não quis adicionar essa complexidade, digamos assim. Então, por fim, nós temos 26 entidades de aeronave, 26 tipos de aeronaves que voaram, 322 aeroportos, 14 empresas aéreas, 2 tipos de linha, 1.800 datas, né, de voo. E por fim, o nosso data frame inicial que tinha 3 milhões e 700 linhas, agora tem 3 milhões e 254.041 linhas. Persiste esse dado na tabela Gold. Então ela se encontra aqui, MVP, Gold, tem as 6 tabelas e adiciono os comentários para aquelas colunas. Okay? Por fim, vamos partir para as análises para responder aquelas perguntas que a gente escolheu no começo do projeto. Então, quantidade de voos realizado por empresa aérea, por rota, variando por mês, semestre e ano. Então, vou utilizar aqui o catálogo do MVP e o esquema Gold para a gente ter as informações daquela tabela. Aqui eu tenho as informações das empresas, né, listando da tabela de empresas. Deixa ele terminar de rodar ali. Ok? Então, aqui eu tenho 14 empresas aéreas que foram identificadas nesses data frames. Então, por exemplo, eu tenho a TAM, que no caso é a Latam, a Azul, que inclusive a Azul tem 2 tipos de empresa, uma que é linhas aéreas brasileiras e outra que é exterior. Temos a Gol também, e assim por diante, né? Sideral e assim por diante. Então, primeira pergunta, quantidade de voos realizada por empresa, rota e variando por mês, semestre e ano. Eu gostaria muito de ter feito um Power BI desse projeto, mas por questões de prazo,
optei só por fazer uma parte de consulta. Então, vou apresentar um exemplo aqui. Então, por exemplo, para a Latam, com esse ID aqui, eu quero saber quantos voos a Latam operou com o destino de Maceió. Então eu vou deixar aqui sem nada. Vou colocar a sigla do aeroporto de Maceió, que no caso é MCZ. O ano, que foi 2024, por exemplo, eu poderia botar um outro ano, então deixar vazio para ele pegar todos, né? E vou colocar só no primeiro semestre. E deixar para pegar todos os meses. Então, o total de voos encontrados foi de 1.279 e aqui ele traz a lista variando por mês, né? Então, no mês de janeiro, de Brasília para Maceió, ela operou 50 voos. Então, dá para perceber também que geralmente voos diretos de Brasília para Maceió pela Latam só tem por Brasília, Congonhas e São Paulo, né? O Guarulhos. E assim por diante. Então, foi essa a minha primeira pergunta respondida. Então, a próxima pergunta: total de passageiros transportados por empresa aérea por rota, variando por mês, semestre e ano. Então, seguindo o mesmo estilo, a gente pode executar aqui. Eu vou pegar uma empresa diferente agora, eu vou pegar a Gol. Então, Gol. Vou botar novamente todos os voos que ela fez para Maceió durante o ano 2024. Agora eu vou filtrar pelo semestre, pelo segundo semestre, e eu só quero saber do mês 11. Então, buscando resultados para a empresa Gol. Total de passageiros 38.913, e foram esses os voos que ela fez para total de rotas, né, que ela fez. Então, no mês, partindo de Congonhas para Maceió, no mês 11, ela transportou 1.414 passageiros. De Guarulhos para Maceió foi o que ela mais transportou, 15.578. E do Rio de Janeiro para Maceió, 10.355 passageiros, certo? Para finalizar, quais rotas com maior custo-benefício, baseado na relação entre passageiros pagantes e consumo de combustível, variando por mês, semestre e ano. Então, vou executar novamente aqui. Agora eu vou escolher para o ano de 2023, para variar. O semestre eu vou deixar sem semestre. E sem mês para eu ver a rota de maior custo-benefício do ano de 2023. Então, eu listei aqui as 10 melhores rotas, certo? Então, aqui nós temos esse aeroporto que, se não me engano, é de Navegantes para Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Foi a rota com maior custo-benefício, porque gastou 3 litros de combustível e transportando 166 passageiros, com um custo-benefício, né, de 18 litros, não, 0,018 litros por passageiro. Então aqui eu trouxe uma relação, um rankingzinho, e aí podia variar de outras formas também, né? Então, para finalizar, é isso. Uma melhoria poderia ser a questão do dashboard, mas fica para uma próxima. Valeu!